Fala pessoal, estamos aqui com mais um Sindus Talk. Hoje, novamente com o nosso querido amigo Alexandre. A gente vai estar dando continuidade à parte de instalações, só que hoje, pessoal, para quem não sabe, instalações não é somente a parte elétrica. A gente também fala da parte hidráulica e também da parte de incêndio, que hoje ela tem se tornado cada vez mais importante, não que antes não fosse, mas hoje com o acréscimo de pontos elétricos, com o acréscimo de carga nos apartamentos, o índice de curtos, ele tende a aumentar por conta do uso. Apesar de a gente ter várias tecnologias para impedir isso, mas nada impede ali de um carregador ter um curto e para estar perto de uma cortina, ou perto da cama, enfim. Hoje a gente tem ali muito combustível dentro de apartamento e muitas possíveis centelhas que podem estar ocasionando alguns desastres. E pessoal, é bem pesado esse começo de episódio, mas queria agradecer novamente o Alexandre estar aqui conosco. Lembrando que hoje, né, já são 7h08. A gente já começou 7h07, então 7h08. Se você não compartilhou com alguém o episódio passado que a gente pediu no final, compartilha com alguém. Esse aqui já manda para um colega seu, principalmente aquele colega ali que acha que dá para fazer um jeitinho brasileiro. E a gente sabe que o jeitinho brasileiro na parte de instalações é bastante perigoso. Então compartilha, curte. Se puder comentar, trazer ideias de assuntos que vocês queiram saber, comenta também. Tem o canal do YouTube, tem o nosso canal no Instagram e tem os canais nos aplicativos de podcast. Sim, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Então a gente está em quase todos os lugares. Não é desculpa para você não escutar a gente. Então, fico muito feliz em estar aqui. Alexandre, seja muito bem-vindo. O Mário, você já lembra do Mário do episódio passado? E eu queria começar esse episódio fazendo a seguinte pergunta. Alexandre, o que é que hoje um empreendimento tem que ter que há 2 anos atrás ele não tinha? Antigamente a gente falou de 30 anos, mas o que é que há 2 anos atrás a gente tinha que hoje a gente não pode ter, ou o que a gente não tinha e a gente deve ter? E aí a gente vai trazer outros assuntos bem bacanas para vocês. Seja muito bem-vindo. Eu já joguei logo pergunta com 2 minutos, não deixei nem ele falar. Vamos lá, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, em se falando de empreendimentos sobre a ótica de incêndio, Fortaleza está vivendo um momento ímpar, né? A gente saiu de um gabarito de 72 metros e o último projeto que eu aprovei tem 175 metros de altura, né? Que vai ser na beira-mar, o Pininfarina, da Diagonal. Então, você vê um edifício desse, sob a ótica de para-raios, sob a ótica de incêndio, sob a ótica de hidráulica, tudo é diferente. Tudo é diferente. Porque, primeiro, vamos falar logo de incêndio. Quando a edificação começa a crescer, você tem, primeiramente, caso haja um sinistro no apartamento, o tempo de descida dessa pessoa já tem que ser considerado. Esse tempo de descida, se vocês quiserem uma conta de padeiro bem rápido, ele varia de 30 segundos a 1 minuto por andar, dependendo do tipo de pessoa, se tem comorbidade ou não. Então, tu imagina que um prédio de 50 andares, a pessoa que está lá em cima pode levar de 50 minutos, em média, a 25 minutos para deixar a edificação. Então, a primeira coisa que esses prédios aqui no Ceará, particularmente, a gente tem feito e a gente tem batido na tecla, é trazer a cultura dos edifícios altos que estão sendo construídos em Balneário Camboriú, que estão sendo construídos na cidade do Panamá, que a gente foi visitar. Conforme as normas internacionais, a gente está tentando trazer essa cultura de proteção para cá. Então você imagina, se um prédio para ser evacuado precisa de 25 a 50 minutos, e se eu lhe dar um dado, sobre o tempo e a velocidade do fogo dentro da edificação, eu não sei se vocês sabem, mas em 3 minutos, se você tiver uma árvore de Natal do lado do sofá e ela der um curto-circuito e começar a pegar fogo aquele sofá, em 3 minutos depois a temperatura vai ser mais do que 500 graus, vai acontecer um fenômeno chamado flashover, que é a combustão espontânea de todos os móveis do apartamento sem o fogo tocar naquele móvel. Calor, né? Só pelo aumento do calor. O flashover é uma explosão, que o apartamento se incendeia todo, certo? Só devido ao aumento do calor. O flashover leva em média 3 minutos.
Então você imagina que você está num apartamento de 1 por andar, vamos fazer aqui uma simulação. Você está num apartamento de 1 por andar, a sala começa um princípio de incêndio, você está lá na suíte de casal, dormindo. Eu queria colocar mais um dado. O corpo humano, uma pesquisa do Alabama de 1997, provou que 80% das pessoas que participaram desse teste não acordaram com cheiro de fumaça. Quer dizer, está havendo um incêndio na sua casa, começa a vir um cheiro de fumaça, o corpo humano não reage em estado de sono profundo a um cheiro de fumaça. Quer dizer, você ainda vai levar mais tempo para despertar. Se despertar. Se despertar, se der tempo, né? Aí você corre riscos de asfixia, enfim, tem outros N riscos. Pode ser que quando você desperte, ou não se tiver depois dos 3 minutos, você vai despertar já com flashover, que é a explosão do apartamento, né? Então, o que é que acontece? Pegando essas pesquisas, pegando as experiências internacionais, eu propus aqui para o Ceará, para as novas obras, a primeira que a gente entregou foi o Solar Praça Portugal aqui. A gente propôs para os edifícios novos que a gente colocasse dentro da edificação de cada cômodo um detector de fumaça. Quer dizer, ao primeiro sinal de fumaça no apartamento, vai soar um alarme, para que as pessoas possam sair da edificação. A segunda coisa, que foi uma proposta mais ousada, mas que foi prontamente aceita, né, por alguns clientes, foi a colocação de chuveiros automáticos e sprinkler dentro dos ambientes dos apartamentos. Então você imagina, o fogo começou na sala. Primeiro sinal de fumaça, toca o alarme de incêndio. Você acorda. Nos Estados Unidos, qualquer biroscazinha tem alarme de fumaça. É isso aí mesmo. Não é verdade? É. Até você vai fritar um ovo, toca o alarme. O problema é que a casa lá é de madeira, né? Então quando tem um pior. flashover, amigo, bufar, que é pior. Tudo. Então, primeira coisa, a gente precisa identificar o primeiro sinal de fumaça. Tocou o alarme. A pessoa evacua, sai da sua habitação. Nesse momento, quando a temperatura chegar em 60 graus, 68 graus, vai cair uma tampinha do teto, o sprinkler vem e joga água no cômodo que está pegando fogo. Então, você consegue com isso. Se não apagar, você consegue manter o incêndio baixo, entendeu? Consegue conter aquela... Você faz com que esse incêndio não se espalhe para a edificação. Muito importante, entendeu? Isso. O que está molhado se enxuga. O que está queimado não tem jeito, né? Entendeu? Então, para nossa satisfação, as edificações novas, os edifícios altos, já vão vir com sprinkler e com detecção dentro das unidades, tá? O Corpo de Bombeiros aprovou de imediato, adorou, tá? E nós estamos aí com uma proposta para levar alguns analistas dos bombeiros aqui do Ceará para conhecer lá o Balneário Camboriú, tá? Para exatamente fazer essas alterações das normas estaduais. Eu quero dizer que algumas construtoras estão entregando mais do que as normas pedem, pensando na segurança e numa desocupação, no caso de sinistro, mais segura da edificação. E o Alexandre falou um negócio interessante, até para os arquitetos que estão ouvindo a gente, esse sprinkler que fica dentro de cômodos, ele fica oculto. Isso, embutido. Ele não fica como a gente conhece no corredor do prédio, aquela tipo sei lá, um negocinho... Uma ampola vermelha. Vermelha com uma gradezinha preta embaixo. Um defletor. Isso aí. A gente tá com um rapaz que entende e tem que falar o nome certo, né? Então tá com defletor. E nos quartos a gente imaginaria que ficaria aquele negócio vermelho ali, esteticamente feio, dentro de um ambiente. E ele fica como se fosse quase que uma lâmpada sem de fato a lâmpada, fica só embutido ali. E é bem interessante essa tecnologia. Na verdade, você vai ver uma tampa cega, né? Que é uma tampazinha redonda. Com 50 graus tem uma conexão que é sensível ao calor. Com 50 graus a tampa cai. Aí deixa o bico exposto. Aí com 68 graus a ampola rompe e joga água. Quer dizer, é um sistema fantástico. É um sistema que tem certificação internacional, quer dizer, totalmente confiável, tá certo? E funciona. Isso somente para os edifícios altos, até para o pessoal estar entendendo a partir de quanto ele passa a ser um edifício alto, ou em um futuro próximo a gente vai estar vendo isso em todos os edifícios? Rafael, é o seguinte, eu
sou procurado por alguns fornecedores, né? Com novas tecnologias, e os fornecedores às vezes se ressentem o seguinte: Alexandre, já tem tecnologia para a maioria dos problemas, mas é caro. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para o mercado, para a sociedade entender a importância dessa tecnologia? Quanto custa um apartamento queimado? Pois é. Quanto custou uma vida? Mais ainda. Né? Quanto é que custa a sua vida? Às vezes, seu filho tá dormindo no quarto e aí pegou o celular, deu um curto, começou a pegar fogo. Então, a gente também tem que começar a pensar nessas coisas. E até uma dica para o construtor é ele passar isso para o cliente dele. Ele informar para o cliente dele, eu tenho aqui, abre aspas, um acréscimo no meu valor, mas ele não é um acréscimo, ele é um investimento na sua vida. Você sabe quanto é que custa um bico de sprinkler embutido, certificado internacionalmente? R$150. Não vale nada, né? Eu achava que era mais caro, vou mentir pra ti. Não. Agora é um sistema, tem as tubulações, bico e tal. Não, mas, cara, R$150. Alexandre, isso daí não está obrigatório agora. Não, pelo bombeiro, a obrigação é você botar sprinkler nas áreas comuns, circulações, garagens, né? Dentro das unidades habitacionais não é obrigatório. Isso aí foi uma colocação minha, porque assim, quando a gente vai fazer um projeto, Rafael e Mário, a primeira coisa que o cliente fala é o seguinte: rapaz, esse empreendimento aqui ele é top. Então eu quero diferenciais, eu quero novidades. Então nós, como projetistas, somos instigados a trazer novidades. E eu percebi que ao longo do tempo a gente era muito focado em dizer assim: rapaz, vamos fazer um prédio tecnológico, automação, o jardim acende automaticamente e tal. Quer dizer, isso não é mais novidade. Quer dizer, os nossos prédios começaram a ficar mais complexos, começaram a ficar mais altos, e me veio o seguinte lampejo: eu disse, rapaz, vamos vender segurança, vamos vender conforto. Você mesmo falou assim, todos os incêndios ultimamente que aconteceram em Fortaleza praticamente foi perda total do apartamento. Praticamente sim. Por que foi perda total? Porque não tem nada para suprimir, para controlar ou para avisar sobre o incêndio, né? E eu digo mais. Eu acho que uma boa parte dos nossos ouvintes, inclusive eu, nunca operei um extintor. Eu nunca operei um extintor. Que tirar uma mangueira de incêndio que você tem que desenrolar. Meu amigo, eu já vi É. como é mais ou menos... Assim, talvez se eu pegar um extintor na minha mão, eu vou saber operar ele, mas assim, eu não tenho prática com aquilo, assim como a maioria das pessoas. Ainda tem que pegar o extintor certo, que tem extintor para água e para eletricidade, né? E digo mais, primeiro eu tenho que chegar no extintor, que normalmente ele vai estar lá na área comum. Sim. Aí eu tenho que sair do quarto, passar, chegar na cozinha, entrar. Rapaz, se o fogo estiver na sala, talvez você não chegue no extintor. E ainda tem um detalhe, Rafael. Numa situação de incêndio, pra você ter ideia, tem um familiar meu que estava fazendo um sanduíche na sanduicheira e ela começou a derreter o cabo e pegar fogo. O cara simplesmente tinha que só no quadro elétrico baixar o disjuntor. A sanduicheira estava aqui, o quadro elétrico estava a 2 metros dele, 1,5 metro. Mas tinha DR? Não tinha DR. É um apartamento antigo. Apartamento antigo, né? O que aconteceu? Essa pessoa disse que na hora que viu a labareda, Tá com água. esqueceu onde era o quadro, não se lembrou, entrou em pânico. Tem um pânico também. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente a gente precisa investir em tecnologia. Eu quero voltar para aquela história do fornecedor. Sim. O fornecedor disse assim: Alexandre, já existe solução para a maior parte dos problemas, né? Solução, proteção. Como é que a gente implanta? Eu disse, rapaz, o método certo, quando nasceu o airbag não nasceu num carro popular, não. O ar-condicionado não nasceu num carro popular, ele nasceu nos carros. O cinto de segurança também. O cinto de segurança, enfim, ABS, enfim. As tecnologias, elas não acontecem na habitação popular. Ela vai acontecer, a minha sugestão, ela tem que vir na habitação de altíssimo padrão, e aí depois, o 1 por andar tem a tecnologia top. Aí depois o 2 por andar vai dizer assim, rapaz, o meu 2 por andar aqui é turbinado, vai ter a mesma tecnologia do 1 por andar. E aí a tecnologia vai se disseminando. Manada, né? Então, eu acredito que proteção contra fogo, ela deveria ser obrigatória, sprinkler, em todos os apartamentos, casas. Teve incêndio em Alphaville que foi perda total da casa, não sei se você lembra. Acho que foi faz 1 ano e pouco. Foi. Entendeu? Então, assim, equipamento de proteção contra o fogo, assim, fogo, a variável para a gente não ter uma catástrofe é o tempo. Quanto mais rápido a gente atuar, melhor e menor os efeitos do sinistro, entendeu? Assim, é mais ou menos
essa pegada. Então, acho que está tendo uma chamada mais para a questão de sustentabilidade, reuso, né, do que para a segurança? Sim, assim, falando da parte hidráulica, em 2005 foi aprovada uma lei em Fortaleza obrigando a medição individual de água nas edificações. Não era obrigatória a medição de água. Então, se o seu vizinho estava com vazamento lá na privada há um mês, era rateado, o cara não fazia nada. Com a medição de água, cada um só paga o que consome. Então, isso foi uma lei muito interessante, que isso indiretamente ajuda a sustentabilidade. Porque na hora educa a população. Na hora que você está sendo medido e você paga pelo que consome, o cara vai dizer assim, rapaz, eu vou botar aqui um redutor de vazão na minha pia, meu chuveiro do banho não vai ser demorado, porque a conta, pelo menos lá no meu prédio, a minha conta d'água dá 250, 300 reais, né? Então, às vezes quando eu vejo uma pessoa exagerando no banho, rapaz, vamos pegar leve aí e tal, né? Tá acontecendo alguma coisa, ou até tá tendo então, alguma fuga, tá tendo um vazamento e às vezes a gente não sabe. Então, existem leis que você, através do poder público, você consegue contribuir com a parte sustentável. Bacana isso. Por exemplo, existe hoje o reuso obrigatório da água de condensação do ar-condicionado. Quer dizer, é um ar-condicionado de 10 mil BTUs no Ceará, com a nossa umidade, ele gera 1 litro por hora de pinga-pinga. É verdade, e água destilada, né? Entendeu? Então essa água é jogada fora. Hoje a gente já acumula essa água lá em reservatórios específicos e usa na irrigação dos prédios, né? Então tem políticas públicas muito interessantes, os selos de sustentabilidade, né? Tem um selo verde da prefeitura. Isso. Então tudo isso ajuda, né? Pois o comecei. episódio passado, para quem estava aqui, a gente viu uma questão da parte elétrica, inclusive a gente falou um pouco sobre um estudo que alguns empreendimentos estão trocando, né, a possibilidade de chuveiro elétrico, né, para outras fontes, né, e na parte hidráulica, na parte de incêndio, tá? Tu tá ciente de algum estudo assim que para diminuição de custo, alguma coisa assim, do que está acontecendo agora? Tem um bacana. Manda. Hoje, quem usa aquecimento a gás, existe um outro dispositivo que ele fica circulando aquela água na temperatura ideal que você, todo boiler ele tem, você determina a temperatura dele e ele fica rodando aquela água no teu sistema para assim que você abrir o chuveiro, ele já sair com a água aquecida, para você não esperar toda a tubulação vir a água quente do boiler, chegar na ponta para poder sair água quente. Isso economiza quantos litros de água isso economiza? Isso aí é o seguinte. Aí economiza para o cliente ou para o cliente? Para o cliente. O construtor sabe na ponta. O nome desse equipamento é Smart Start. É isso mesmo. Pronto. É o Smart Start. É o preço do boiler. Todo projeto nosso de alto padrão e médio. Pelo nome é caro. Em inglês. Mas é uma coisa super simples. Todo projeto nosso de alto padrão e médio padrão, eu já coloco, já vem no projeto normal, tá? Qual é o grande problema? Apartamentos de alto padrão, principalmente que tem uma planta baixa mais extensa, tu imagina, normalmente o aquecedor de passagem a gás ele fica na cozinha, na área de serviço. E o banheiro de casal é exatamente no extremo oposto, né? No extremo do local do aquecedor. Aí você imagina, você, o dono do apartamento, vai tomar seu banho. Você, para a água quente chegar no seu banheiro, toda aquela água da tubulação que está fria, você tem que jogar essa água fora todinha para chegar água quente. Eu já vi pessoas que vão tomar banho, liga o chuveiro e deixa 4, 5 minutos o chuveiro ligado, jogando água fora para a água quente chegar. Os japoneses viram isso aí como um negócio, lançaram um equipamento chamado Smart Start. O que é que consiste esse equipamento? A tubulação que vai lá para o chuveiro, ela retorna para o aquecedor, tá certo? Antes dela entrar no aquecedor, ela entra no equipamento que tem um termostato e tem uma bombinha. Aí você programa lá e diz assim, olha, quando esse termostato, a água ficar abaixo de, 38 graus, eu quero que a bomba recircule a água dentro do apartamento, fazendo o aquecedor funcionar. Quando esse anel hidráulico estiver quente, a bomba para. Isso significa dizer que na hora que você ligar o seu chuveiro, a água está quente. E muda toda a instalação, né, pessoal? É uma tubulação de retorno de 20 milímetros. Consegue adaptar? A gente consegue fazer um retrofit? Não, tem que passar essa tubulação de retorno.
Não, que eu digo assim, a gente, por exemplo... Se tiver forro de gesso, sim. Beleza. É relativamente simples. É. Não é tão simples, mas também não é Não complexo. é impossível. Não é impossível, não. Nossa. Então, o que é que acontece? Aí o pessoal fala assim, mas Alexandre, essa água vai ficar recirculando o dia todo, a água esfria, o aquecedor parte. Quer dizer, o que eu vou economizar na água, eu morro no gás, né? Porque o bicho vai passar o dia todo circulando. Aí o Smart Start, ele vem com timer, horário semanal. Eu tenho isso na minha casa. Então, o programa assim, ó, eu acordo em média 6 horas, então de 5h50 até as 8 da manhã, ele vai fazer a leitura da temperatura e vai esquentar o anel hidráulico que alimenta os chuveiros. Tá certo? Quando é 8 da manhã, o sistema para. A água vai esfriar. Os meninos voltam do colégio meio-dia e tal, então de 11h50 a 2 da tarde, que é eles tomam o banho ali, vão para inglês, não sei o que e tal. Outra rodada, esquenta novamente. E depois só vai esquentar de 5h30 da tarde até as 20 horas. Acabou. Tu já fez a experiência de desligar ele e ver qual é a economia ou gasto? Rapaz, eu já entrei no apartamento com ele operando. Não, mas que eu tá? digo assim, até talvez... É fácil de só medir. desligar É ele. fácil de medir. Você vê quantas pessoas tem no apartamento, as pessoas tomam em média 2 banhos por dia, tá certo? Uhum. E você considera, digamos, um casal e 2 filhos. São 4 pessoas vezes 2, 8. 8. Se cada um esperar 5 minutos para a água chegar, são 40 minutos de chuveiro ligado por dia. Aí 40 minutos, se o chuveiro joga 12 litros por minuto, vamos arredondar para 10, dá 400 litros por dia jogado fora, né? 4 Tá metros certo? cúbicos. Não é isso? 400 litros. 400 litros. São 0,4 metros cúbicos. Por mês vai dar o quê? 12 mil litros, né? Vai dar 12 metros cúbicos por mês. Uma conta rápida. 12 mil litros d'água por mês só de espera. Quanto é que tá o metro cúbico de água? Aí vai depender do... Da concessionária. Mas é o da água e o do gás que é utilizado. Pois é, mas a recirculação, Mário, ela leva em média segundos. Entendeu? Porque ela troca rápido, o aquecedor parte, esquentou, parou. Mas querendo ou não, vai ser das 6 às 8. Não, é assim. Na hora Você que ela chega na você temperatura, programa ela para. 38 graus. Aí, quando cai para 37, ele recircula, troca a água. É só Quando o tempo chega, de quando chega a 38, ele para. Uhum. As tubulações são protegidas com aquele esponjoso térmico. Fica tudo quentinho. Aí passa. Aqui, como a gente está num país tropical, no Ceará principalmente, a água perde calor com menos velocidade do que no local que está 15 graus, 20 graus, entendeu? E Lá fora isso é muito comum, esse sistema. Rapaz, Mário, eu já projetei para São Paulo. Lá em São Paulo eles usavam. Lá Eu digo fora assim, que eu digo lá que- fora outros países, como é que... Aí não sei. Você disse que foi uma tecnologia japonesa, né? Japonesa que chegou no Brasil, né? Uhum. E faz-me rir pro construtor. O que é que a galera tá fazendo aí? A gente pode deixar de ideia aí pros construtores que estão Rapaz, eu digo para os construtores, quando a gente pega um cliente novo, né? A primeira coisa que o cliente fala assim, rapaz, eu queria novidades. Mas acima de tudo, se eu quero processo que assim deixa a minha instalação mais simples, né? E mais econômica. Eu digo o seguinte, se nós pensarmos em manutenibilidade, trabalhabilidade, terminalidade, esses conceitos do Lean Construction, eles ajudam muito os projetos e os construtores. Em que sentido? Se você pensar um sistema tradicional hidráulico, que é trabalhado há mais de 30, 40 anos, que é o sistema de tubo colado com colinha, como é que a instalação hidráulica acontece? O cara faz a parede, aí vem um cara, quebra a parede para botar o cano dentro. Aí vem o cara que fez a parede, vai emassar o rasgo, né? Quando ele quebrou essa parede, ele gerou entulho, tá certo? Beleza, emassou o rasgo, a tubulação tá dentro. O cara que fez a parede, ele não pode botar cerâmica antes do cara botar o condutor hidráulico dentro. Então, quer dizer, ele perdeu a continuidade. Quer dizer, se eu sou um pedreiro de alvenaria e de revestimento, eu faço a parede e boto a cerâmica, né? Então, eu não posso botar a cerâmica, eu tenho que esperar o bombeiro hidráulico. Beleza. O bombeiro hidráulico bota o cano dentro. Aí, o cara que vai botar a cerâmica, ele sai colocando ali a cerâmica, o porcelanato na parede. Quando chega no ponto hidráulico, ele pula. Fica aquela cerâmica, porque tem que fazer o buraquinho lá de 0,5 polegada, de 3/4.
Então o apartamento fica cheio de peça faltando, porque o cara não quer perder tempo fazendo aquele furinho. Aí depois ele volta para o apartamento para abrir os buracos das cerâmicas e fazer esses acabamentos. Beleza. Entrega seu apartamento, o cliente ali, morto feliz, recebe o apartamento, manda fazer os móveis. Aí vai chumbar o armário e acerta no cano hidráulico. Fala, minha Nossa Senhora. Aí o mercado da construção civil acha normal a pessoa chegar no apartamento, pega um ponteiro, rasga a cerâmica, remenda o cano e bota outra cerâmica no lugar, se tiver a mesma cerâmica. Se não tiver, Vai ficar lindo. arranja uma lá parecida, corta na maquita e tal. Quer dizer, o mercado da construção civil acha esse processo construtivo normal. Aí eu digo assim, rapaz, vamos fazer uma analogia como se o nosso apartamento, que é um bem que a gente passa às vezes uma vida para comprar, vamos fazer uma analogia com um carro de luxo. Digamos que você compra um Porsche, certo, Rafael? Tu compra um Porsche, Rafael. aí digamos que esteja com problema a bomba de gasolina que joga a água do tanque para o motor, deu um entupimento. Aí tu chega na concessionária e diz assim, rapaz, é muito simples. Me deu um ponteiro aí, eu rasgo a lateral do Porsche, encontro o fio, remedo, passo uma massa na lateral do Porsche, pinto e lhe entrego. Você não ia aceitar isso, né? Aí eu quero dizer assim, aí você ia dizer assim, rapaz, por que não inventa uns parafusinhos que eu arranque a lateral, acesse a bomba e depois eu parafuso de volta, né? Na construção civil, na rede hidráulica, nós já temos toda a tecnologia para fazer instalações aparentes. O cara quer botar uma tubulação dentro da parede, bota um tubo-luva e lança uma tubulação flexível dentro da parede e captura ela embaixo da pia e liga. Se furar, é só tirar a tubulação pelo forro e mete outra. Tá certo? Ou então, usa carenagens aparentes embaixo da pia. Isso já tem. Então, quando eu comecei a falar desses processos, né? E eu disse assim, olha, se a sua instalação for aparente, significa dizer o seguinte, você faz sua alvenaria, depois o pedreiro solta o revestimento de parede, solta o revestimento do piso, deixa só uns furinhos no piso. Depois que tiver tudo revestido, você naquele furinho pelo apartamento de baixo, você lança o esgoto, lança a água, bota uma carenagem embaixo da pia e está tudo resolvido, sua instalação está pronta. Mas o mercado começou a achar que isso era feio, que não sei o que, não sei o que. E hoje eu tenho a grata satisfação de ver empreendimentos de altíssimo padrão, com tubulação flexível, com carenagem, porque isso não é só uma questão de manutenibilidade numa tubulação dessa que está aparente dar problema. É uma questão de produtividade, é uma questão de gerar menos entulho, é uma questão de você otimizar a mão de obra, entendeu? Então, assim, são esses processos, antes dos materiais, tem a história do processo. Então, é muito importante que a gente foque no processo. E, às vezes, independente do material, o processo é mais importante do que o material. Só dá raiva quando a gente pega e vê o cara fazendo o shaft, aí coloca mais tijolo branco e resto de meio tijolo ali, do que realmente trabalhar num shaft que possa ter uma manutenibilidade, né, adequada ali para o cliente. Sim. Acaba ele piorando a situação, mas estou fazendo shaft. Sim. Para isso você tem que investir em projeto, isso aí tem que vir detalhado do projeto. Antes da gente começar um projeto, Mário, a gente faz uma entrevista com o construtor com 200 perguntas. Por exemplo, você vai querer água quente no seu apartamento? Sim, ok. Você quer que a gente use na água quente o CPVC, o PPR, o PEX, o FlexTemp, o que você quer usar? Aí o cara começa, não, peraí. O que é isso? Ele vai perguntar. Aí vamos falar de cada um. Então a tubulação flexível é um pouquinho mais cara, mas dá mais produtividade. A tubulação rígida é um pouco mais barata, mas vai exigir um pouco mais de mão de obra. Peguei uma época do começo do uso do PEX que o pessoal, não vou usar porque existe uma ferramenta adequada, tem que ser uma ferramenta especial para fazer. Mais besta do mundo. Hoje todo mundo usa, a coisa mais simples que tem. É muito mais rápido do que a cola, acaba tendo aquele chapão, aí passa cola. Isso. E a termofusão, né, que é você usar aquele polifusor, você esquenta a conexão, esquenta a tubulação, tem que ter um tempo certo para cada bitola. Eu já vi muito cara pegar uma bitola de 20 milímetros, pequenininha,
usar um tempo de uma bitola de 2 polegadas, quando o cara mete o tubo na conexão, o bicho derrete e não passa nada, tampa tudo. Depois para descobrir, entendeu? É um problema seríssimo. Nossa Senhora. E hoje nós já temos tecnologia de tubulações flexíveis que você não usa mais a ferramenta do PEX, é tudo encaixe. Corta o cano, quando você clipa na conexão só com esforço, só com esforço mecânico, ela já está clipada, aguenta temperatura de 70 graus, pressões altíssimas. Cara, isso é fantástico. Sem ferramenta especial, tá? Então, assim, o mercado hidráulico tem muita coisa bacana, mas, assim, os procedimentos executivos de cada construtor, a gente precisa ter o foco na produtividade. Mesmo que isso mude um pouco a rotina e a forma de se trabalhar, porque, às vezes, as próprias pessoas que fazem a instalação têm um certo preconceito. Porque meu pai faz assim, eu faço assim, então para que mudar o que tá ganhando, né? A gente também tinha carro que consumia, sei lá, 1 litro para rodar 5 km e tu não vai mais fazer isso hoje. Então as coisas elas mudam, a gente tem que tirar essa cabeça de foi feito dessa forma faz 20 anos, eu vou continuar fazendo assim. Talvez seja um risco muito grande você continuar dessa forma, porque a gente vê uma mudança do mundo tão rápida e você tem a opção de fazer a mudança. E você optar por ficar parado... Não é sustentável. É meio ilógico isso. E ainda mais no mundo que a gente vive, que os insumos estão ficando mais caros, o custo de vida está aumentando. Então a gente tem que procurar formas de economizar. Não é economia na construção. É uma economia global, Processo. O ciclo de vida daquele empreendimento. Não é só eu construí e gastei menos resíduos. Sim, mas depois o cara vai ter que quebrar 10 vezes a parede. Ele vai ter que fazer um monte de intervenção. Ele vai ter... Não é só a construção. E vamos continuar naquele assunto do incêndio. Vamos. Como é que... para o pessoal entender, eu conheci o Alexandre numa apresentação que o Alexandre fez em Novacom, falando justamente da mudança da norma, que foi relativamente recente, a norma de incêndio, que ela trouxe algumas novidades. Eu queria que tu trouxesse aqui para quem está ouvindo a gente alguns pontos que a gente já pode ver em empreendimentos que estão sendo executados hoje. Sim. Né, que já tem o quê? Tá mais ou menos uns 2 anos que ela foi alterada. Sim. Não, tem... Porque são várias normas, tá? Nós temos a norma de sprinkler, nós temos a norma de SPDA, de para-raio. São várias normas, a norma de gás, são várias alterações, né? Eu lembro que me tocou mais nessa apresentação foi justamente a questão de caixas de escada feitas todas em concreto. O concreto, ele, historicamente, ele aguenta mais. É interessante até a gente recordar de um momento trágico, mas o World Trade Center, quando ele veio abaixo, se ele tivesse sido feito todo em concreto, provavelmente ele tivesse aguentado muito mais tempo. Essa norma foi a norma de desempenho. Isso, foi a norma de desempenho. A norma de desempenho ela veio exigir um tempo de resistência ao fogo de vários materiais, tá certo? Especificamente em se falando de caixas de escada, a exigência são 4 horas de resistência ao fogo, tá certo? Mas a caixa de escada é o local por onde eu vou abandonar a edificação, tá certo? Existe todo um trabalho de compartimentação fora da caixa de escada. Então, por exemplo, se você fizer furos na laje que comunicam um andar ao outro, isso é muito comum, vai fazer um ralo, vai fazer uma caixa sifonada, vai fazer uma passagem de cabos. Se esse furo for maior do que 40 milímetros, 4 centímetros de diâmetro, eu preciso compartimentar esse furo. O que é compartimentar esse furo? É você, digamos que eu vá fazer um ralo. Eu abro um furo na laje com 50 milímetros. Então, 50 milímetros eu preciso compartimentar. O que é que eu faço? Eu coloco uma fita no andar de baixo, uma fita chamada fita intumescente, que se o andar de baixo estiver pegando fogo, essa fita ela fica presa na lateral do ralo com um colar de aço, tá certo? Na hora que o fogo pegar nesse tubo, derreter o tubo, esquentar a fita, essa fita dilata e tapa o buraco e evita que o fogo passe para o andar de cima. O nome disso é a compartimentação vertical. Então, eu tenho que fazer isso com todos os furos. O pessoal do cálculo estrutural teve que aumentar a espessura de laje, tá certo? Em alguns casos, tá? A parte elétrica, eu tenho que fazer o tratamento dessas passagens também na cabeação elétrica. Então, hoje as edificações elas estão muito mais seguras, tá certo?
Outra questão importantíssima, o prédio, quando ele passa de uma determinada altura, você pega um prédio desse de 175 metros. Imagina que eu tenho o gabarito da cidade média, 72 metros. Aí você vai e faz um espigão de 170 metros de altura. Esse prédio, vira automaticamente o para-raio daquela região. Qualquer raio que cair ali, vai para o ponto mais alto. Então, eu tinha pensado nisso, a norma de raios, e ela disse o seguinte, dependendo da altura da edificação, eu não tenho que proteger o prédio só lá em cima, não. Eu tenho que proteger o prédio lateralmente, porque já existem descargas laterais. Então, guarda-corpo tem que ser aterrado, esquadria de janela tem que ser aterrada, entendeu? Porque você pode estar ali no, sei lá, no escorado andar 49 lá, tomando uma cerveja na varanda e cai um raio no guarda-corpo e você morre eletrocutado, porque esse raio não tem um caminho de baixa impedância para a terra. Eu tenho que aterrar, porque se o raio vier no guarda-corpo, ele vai diretamente para o aterramento, entendeu? Então, os edifícios altos, todas as esquadrias, guarda-corpo, são tudo aterrados. Que massa, cara. Não sabia disso, não. Então, assim, são muitas tecnologias. Mas só a partir de algum andar? Ou... A partir de uma determinada altura, tá certo? Então, assim, veio também a análise do risco de raios. Ela foi totalmente revista nessa norma 5419. Antigamente, dizia-se assim, vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um buffet aqui na Senador, no Coco Bambu, que hoje é vasto, né? Sim. Eu fiz o projeto lá de proteção e lá ele tem uma área de mais de 1.000 metros e tal, e pela norma de incêndio precisava de SPDA. E a norma de para-raios agora, você tem que fazer uma análise de risco, né? E eu disse assim, olha, não precisa de SPDA aqui. Por quê? Aí você vai na análise de risco da norma e vê. Está localizado numa área urbana, uma área condensada, cheio de edifícios mais altos do que ele. Lá tem 2 pavimentos. Então, o fato de ter uma área grande não necessariamente quer dizer que ali tem um risco de raio, dependendo, porque a norma analisa o local, se é área rural, se é área urbana, entendeu? Então, fiz lá uma cartinha para o bombeiro e foi aprovado sem para-raio. Então, a norma está mais inteligente. Agora, ela faz uma análise de risco mais criteriosa, entendeu? Então, se o prédio é abastecido por uma rede elétrica aérea, pode cair um raio na rede elétrica fora do prédio e esse raio adentrar pelos cabos e explodir sua televisão. Então, eu tenho que botar dispositivos contra surto de energia. O que é isso? Esse dispositivo, ele fica ligado nas fases, nos cabos de entrada, e ele fica monitorando a tensão, 380 ou 220 volts. Se a tensão sobe demais rapidamente, ele pega esse raio e drena para a terra. Então, a norma de para-raios, ela verifica até as linhas de eletricidade de sinal que há dentro da edificação. Se ela vier aérea, o risco aumenta. Se ela vier subterrânea, o risco diminui. Então, tudo isso é analisado nas edificações, entendeu? Primeiro episódio, a gente teve uma aula sobre elétrica, né? Projeto elétrico. Aqui a gente está tendo uma aula que terminou com projeto elétrico também, mas que começou com hidráulico e de incêndio. E realmente foi uma aula, Alexandre, não teve nada a desejar aqui. Muitas novidades. Muitas novidades. Tanto que a gente vê umas coisas que aqui para empreendimentos de alto padrão, algumas coisas que a gente com certeza vai se deparar logo mais, né? Que alguns normativos que estão finalizando a sua aprovação. E isso daqui também serve para deixar todo mundo atento a estar sempre verificando isso daí. Isso daí está mudando sempre. É muito importante a gente, como construtores, clientes, a gente tem advogados assistindo aqui, tem arquiteto, todas as pessoas envolvidas nesse processo, é importante estar sempre se atualizando, né? Porque as normas são dinâmicas e a gente ficar estático, a gente leva um choque, né? Então, é importante a gente se ligar bastante nisso. Piadinha nerd, né? Para encerrar o episódio. Alexandre, a gente agradece demais a tua presença, né? Nos 2 episódios, concluindo aqui,
E deixar para tu fazer as tuas considerações finais e deixar também os canais com que o pessoal consegue entrar em contato contigo. Como é que o pessoal achou o Alexandre, rapaz? Exatamente. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. E como eu falei, as edificações hoje, a gente tem um aparato de normas, são normas tão boas e normas tão modernas, que sem sombra de dúvidas, as edificações que estão sendo construídas hoje, comparado a edificações, sei lá, de 10 anos, que não é muito tempo, é uma mudança significativa. Tá? Eu estou falando sobre a ótica das instalações. Se nós formos pegar sobre a ótica acústica, sobre a ótica de concreto, enfim. Assim, realmente, a evolução tecnológica dessa última década foi fantástica. E não tenho dúvidas de que hoje as edificações são mais seguras, são mais confortáveis, né? E assim, tecnologicamente diferenciadas. Então, para a gente foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, por favor, sintam-se à vontade. Para a gente é um prazer falar dessas disciplinas, porque é o nosso dia a dia, tá? E, como você falou, a informação, se ela não for compartilhada, ela morre, né? Então, vamos compartilhar a informação, vamos trocar ideia, porque quando a ideia é difundida, é trocada, várias cabeças juntas, pensando um modelo de mercado, um modelo imobiliário, um modelo de moradia, com certeza, assim a coisa vai ser sucesso. Esses 2 episódios, pessoal, eles tiveram tanta informação, tanta coisa bacana que eu me espantei com a quantidade de conteúdo que a gente teve. Foram os episódios, eu acredito, que eu mais aprendi. Né? Talvez por não ter o contato direto com aquilo, mas muita coisa boa. E eu acho que eu vou lançar um desafio, que eu pensei agora. Tem dessas, né, Rafael? Quem tá ouvindo a gente, se tiver alguma dúvida que você teve nesses últimos 2 episódios com o Alexandre, e até com um convite para o Alexandre, que você possa colocar a sua dúvida, uma pergunta para o Alexandre, e a gente fazer um episódio extra só com essas perguntas e respostas, trazendo o Alexandre de novo aqui, porque eu acredito que tem muita coisa para a gente ver em instalações. A gente achou que a gente conseguiria falar em 2 blocos. E hoje eu tenho certeza que a gente não conseguiu falar em 2 blocos. Hoje foi só um preâmbulo, né? Exatamente. Então, fica aqui um desafio. Né? Eu tenho algumas perguntas, eu vou deixar alguns comentários. Pra gente fazer um novo bloco, e fica também um convite. Pra gente estar fazendo em breve um episódio extra, que os episódios extras eles saem nas quintas-feiras. Pra gente trazer essas respostas para as perguntas que vão aparecer pra gente. Eu acredito que o Mário também tem algumas perguntas. Mas, Mário, as honras. Finaliza hoje de novo. Então é isso, galera. Vamos colocar as perguntas aí, encher o YouTube de comentários, né? O Instagram também. E a gente está com sempre o canal aberto aqui para as dúvidas de vocês, os questionamentos. Eu quero um assunto, vamos fazer um assunto sem ser sobre a jornada da obra, né? Assim que terminar a jornada da obra, vão ter os próximos podcasts aí. Exatamente, a gente já vai tem somando muito conteúdo bacana para trazer para vocês. Esses assuntos para trazer depois. E é isso, pessoal. A gente agradece a audiência de todo mundo e vamos preparar o próximo. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, Alexandre. Até mais, obrigado. E até breve, né, que a gente vai trazer a resposta pro pessoal aqui. Valeu, pessoal. Um excelente dia para vocês, um excelente resto de semana e até a próxima terça-feira com o nosso mais querido Sindustalk. Valeu.